Boa noite, Eliane. Boa noite, Jade.
Boa noite, gente. Só esperando entrar mais um pouquinho de gente para começar a aula, tá? Vou esperar mais 5 minutinhos e vou começar a aula, tá? Para a galera do YouTube aí que tá me escutando, eu acho que tanto a galera do YouTube, tanto a galera do Google Meet, né? Acho que vai dar para escutar o barulho do meu teclado, do meu mouse, mas eu acho que não, eu já vi que não tá muito grande o barulho, mas só para vocês ficarem cientes que eu tô ligado nisso, mas que se realmente estiver dando algum problema, eu ajusto aqui.
Pronto, beleza. Se passaram já 5 minutos. Vou começar a aula. É só me confirmar uma coisa. Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo, né? Beleza. Pronto, aí a seta do meu mouse está aparecendo também, não é? Beleza. Beleza, beleza, show de bola. Eu só vou pedir duas coisas para vocês. A primeira é que podem ficar à vontade em estar para perguntar quando achar necessário, mas só toma cuidado para não atrapalhar, para não acabar atrapalhando o raciocínio, porque tem algumas pessoas que na quebra de raciocínio acaba se perdendo, tá? Então, quando estiver trabalhando no raciocínio, tiver alguma dúvida, espera eu acabar aquele raciocínio para me perguntar, tá bom? Então, como vocês já sabem, a revisão hoje é de função do segundo grau, exponencial e logarítmica. Aí, automaticamente, como a gente vai ver função, a gente tem que dar uma olhada em equação também, tá bom? Acho que agora no começo muita gente vai ficar tentando entrar aqui. Deixa eu permitir de novo aqui, permitir a Aline. Pronto. Bem-vinda, Aline. Continuando aqui. Então, o cronograma o cronograma não, né? O cronograma da aula vai ser exatamente esse que está escrito aí. É nessa ordem. Vou falar primeiro sobre função do segundo grau, exponencial e em seguida logarítmica. Tá bom? Aí beleza, antes de falar de função do segundo grau, é importante deixar bem definido o que é uma função polinomial. Uma função polinomial é uma função desse tipo aqui, ó.
Função polinomial. Como assim? A função, ela é um polinômio. Então, quando a lei de formação da minha função é um polinômio, que foi o que eu coloquei aqui, ela vai ser chamada de função polinomial, tá bom? Então, só para lembrar, coloquei aqui y igual a f de x, né? Y é a variável que depende de x, ela está em função de x, por isso que a gente chama ela de f de x, igual toda essa minha expressão, tá bom? Olhando para essa expressão, vamos identificar cada um desses elementos, né? Esses elementos que eu estou chamando de A1, A2, AN, a gente consegue perceber que ele está na frente do x toda vez. São números que estão na frente do x. São as famosas constantes, né? São as famosas constantes, também chamadas de coeficientes. Qualquer número real, em outras palavras, tá? Então, A1, A2, eu estou chamando de A1, A2, até AN, só para diferenciar, tá bom? Só para dizer que são constantes, são coeficientes diferentes, tá? No caso do M, M1, M2, até um certo MN, quem são eles? Eles são exatamente os expoentes da variável x. Qualquer número natural, inclusive o zero. Então, é muito importante ficar com isso em mente. Que para ser um polinômio, o expoente da minha variável x tem que ser um número natural. E a gente vai ver isso, a gente vai tentar identificar aqui quais funções são polinomiais ou não nos próximos exemplos, tá bom? Então, e por último, x. Quem é x? Minha variável. Meu valor desconhecido, tá bom? Então, A1, A2 até a n são coeficientes, simplesmente, tá bom? Qualquer número real. M1, M2, Mn são os expoentes que estão elevando minha variável x. Aí, para esses expoentes, eles podem ser apenas números naturais, tá bom? Inclusive o zero. Eu fiz questão de colocar aqui inclusive o zero, porque números naturais, às vezes, é um tabu, né? O número natural considera o zero ou não, sendo um número natural. Nesse contexto, a gente vai considerar, tá bom? E x minha variável. Beleza. Então, bora tentar identificar aqui algumas funções, se elas são funções polinomiais ou não. Então, exemplos. Essa primeira função aí, será que ela é uma função polinomial? Vamos olhar para ela, né? Minha variável x está aqui. Vamos olhar primeiro para os expoentes da variável x. Aqui eu tenho um 3, x elevado a 3, e aqui x elevado a 10. São números naturais. Beleza, show de bola. Vamos olhar para os coeficientes, os números que estão na frente da variável x. Aqui, no caso, eu tenho raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 pode ou não pode? Pode. Pode ser qualquer número real, lembra? Aqui, ó, qualquer número real. Então, aqui tá beleza. Aqui tem mais 3 sobre 8. Oxente, cadê o x? Mais 3 sobre 8, cadê o x? Então, isso aqui não é uma função polinomial não por causa disso? Cuidado. Ela vai ser uma função polinomial, sim. Porque, na verdade, o que a gente pode considerar é que esse 3 sobre 8, ele está acompanhado do x, sendo que é o x elevado a zero. Como x elevado a zero é 1, esse termo some, né? X elevado a zero é 1. Então, ele some, tá bom? Já que é 3 sobre 8 multiplicado por 1. Aí, esse 1 fica implicitamente, tá bom? E só para não ter confusão, esse raiz de 10 que está dividindo aqui embaixo, não tem problema não, tá? É porque o que acontece se está esse raiz de 10 dividindo aqui embaixo, é porque o coeficiente é 1 sobre raiz de 10, tá bom? 1 sobre raiz de 10 é um número muito estranho, isso é verdade, mas ele é um número real, então tá tudo certo. Então isso aqui é uma função polinomial. E muito importante, né? A função polinomial, nesse caso aqui, eu não coloquei, né? Eu acabei esquecendo. Mas ela vai ser uma função polinomial de grau 10. O grau da função, né, o grau do polinômio, e, consequentemente, o grau da função polinomial, vai ser o expoente maior. Então, tudo bem que aqui tem um 3. Mas como o 10 é maior que 3, aqui vai ser uma função polinomial de grau 10, tá bom? Próxima. G de x igual a x elevado a 7 mais 2 dividido por 2. É uma coisa, eu chamei essa função agora de g de x, não foi? Por que eu chamei de g? Eu posso chamar. Uma função, genericamente falando, a gente chama ela de f de x. Porque f é a primeira palavra não, é a primeira letra da palavra função.
a gente acaba sempre chamando, atribuindo um nome a uma função, chamando de f. Mas aqui eu vou chamar de g de x. Por quê? Só para diferenciar, tá bom? Só para vocês saberem que isso é possível também. Beleza. Então aqui tem x elevado a 7 mais 2 dividido por 2. Alguém quer chutar? Alguém quer dar alguma... Chutar não, né? Dizer o que você acha. Se é uma função polinomial ou não. Acho que não é não. Na verdade ela vai ser, bis. É meio estranho isso. E por que ela vai ser? Eu tenho x elevado a 7 mais 2 dividido por 2. Aí, beleza, eu vou abrir essa fração agora, tá bom? Vou abrir ela. Isso é a mesma coisa que x elevado a 7 dividido por 2, mais 2 dividido por 2. Beleza, vamos analisar agora. A minha variável está sendo elevado a um número natural? Tá sim, é o 7. Então, beleza, isso é tranquilo. Esse x elevado a 7 está sendo dividido por 2. Tem algum problema nisso? Não. Se ele está sendo dividido por 2, é porque o coeficiente que está na frente dele é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 multiplicado por x elevado a 7. O 2 vai ficar dividindo embaixo. Tá certo. Somado com 2 sobre 2, que é 1. Então não tem nenhum problema, não é? A mesma coisa, tudo bem. O 1 não está acompanhado do x. Mas, como eu já disse antes, né? O x na verdade está aí, mas é o x elevado a 0. Aí ele some, né? Não precisa colocar. Em outras palavras, toda vez em um polinômio pode existir esse termo independente, não é? Um termo que não tem x. É o que a gente chama de termo independente. É o termo independente de x. Tá bom? Beleza, Ramon? Consegui entender? Então é por esse motivo que ela vai ser uma função polinomial. Beleza, show de bola. Próximo exemplo. Chamei agora de h de x. Bora lá? Alguém quer tentar? Alguém quer falar? Exatamente, Karina. Exatamente, Karina. Então a gente olhou para cá. Eu tenho um expoente que não é natural, um expoente que está elevando minha variável, que não é um número natural, então acabou. Ele não vai ser um polinômio. Agora, cuidado, não é que isso não vai ser uma função. Isso é uma função. Ela só não é uma função polinomial. Tá bom? Mas, nesse caso, seria por dois motivos, né? O primeiro motivo é esse que Karina falou. O raiz de 2 elevando aqui, né? Não é um número natural, então não pode. E outro motivo é esse x que está aqui embaixo. Não pode. Tipo, esse x que está aqui embaixo, em outras palavras, tipo, é o x elevado a menos 1, né? Se a gente quiser colocar ele para a parte de cima da fração. X elevado a menos 1. Então, também é um expoente que não é um número natural. É um número inteiro negativo. Então, não vale. Tá bom? Então, por esse motivo que isso aí não é uma função polinomial. Tá bom? Então, dito isso, lembrando que o que é uma função polinomial, vamos partir agora para a função de segundo grau. E eu vou colocar um nome aqui que não é muito comum de ver, mas como eu coloquei aqui, é função polinomial do segundo grau. Exatamente isso. A função de segundo grau é nada mais nada menos que uma função polinomial de grau 2. Ou seja, a lei de formação da função, toda essa expressão aí que eu coloquei, é um polinômio de grau 2. Tá bom? Simplesmente isso. Por que é um polinômio de grau 2? Deixa eu voltar aqui. Oi. Isso. Cuidado, cuidado. Sim. Vai chegar em um momento que a gente vai precisar... Não, isso, cuidado, vê. Por enquanto aqui agora, eu estou olhando para a função ainda. Eu não estou querendo fazer nenhum cálculo, nem achar algum valor, nem nada. Então, isso que tu falou é verdade. Bhaskara, né? Falou de função de segundo grau, vem Bhaskara na mente. Mas a gente vai usar Bhaskara em um determinado contexto, tá bom, Aline? Eu vou chegar lá, tá? Então, a lei de formação da função é um polinômio de grau 2. Por quê? Porque aqui eu tenho minha variável x elevado a 2, né? Aqui eu tenho a variável x elevada a 1, aqui eu tenho o termo dependente, que é a variável x elevada a 0, e minha maior variável, e o meu maior expoente é o 2. Então, por isso que vai ser uma função polinomial de grau 2, tá? E essa forma que a gente vê, que a gente sempre escreve, é a forma mais bonitinha, não é? É o que a gente chama de forma completa
da função polinomial de grau 2, da função quadrática. Exatamente porque o coeficiente b e o coeficiente c são diferentes de zero. Quando isso acontece, a gente diz que é a forma completa da nossa função quadrática, tá? E outra coisa, que o coeficiente a, ele sempre vai ser diferente de zero, tá bom? Por definição. Porque que se o coeficiente a for zero, esse termo aqui, x ao quadrado, vai sumir. Se o termo x ao quadrado sumir, essa função não vai ser mais função polinomial de grau 2. Vai ser função polinomial de grau 1. A famosa função afim. Tá bom? Então, até agora o que eu vi foi definição apenas, tá? Então, como eu falei aí, forma completa, não é? Então, tem forma incompleta? É? Tem. Que são as... Oi? Posso. A, B, C, eles são os coeficientes, né? Eles são números reais, qualquer número que a gente conheça aí, que está sempre multiplicando as nossas variáveis. O A está sempre multiplicando o x ao quadrado, o B está sempre multiplicando o x elevado a 1, né? E o C, ele está independente de x. Beleza. Esse coeficiente A aqui, ele está multiplicando o x ao quadrado. Se no lugar do A, imagina, eu tiro esse A aqui agora e coloco o zero. Aí vai ficar 0 multiplicado por x ao quadrado. Agora que tu entenda uma coisa. X ao quadrado, né? Quem é x? X é qualquer número. Então vamos imaginar, sei lá, x for 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 0, que dá 0. Se x for 3, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. E 9 vezes 0 dá 0. O que eu estou querendo dizer é que não importa qual que seja esse valor de x. Não tem um zero multiplicado por ele? O zero multiplicado por qualquer número vai dar zero sempre. Então, em outras palavras, esse termo x ao quadrado, ele vai sumir. Se ele sumir, por que sumiu? Porque foi multiplicado por zero. Tá bom? Se ele sumir, o que é que vai acontecer? Vai sobrar apenas o bx mais c. Então, bx mais c, beleza. Isso vai ser um polinômio ainda. Mas agora, o maior grau da minha variável vai ser 1. Tá bom? Então, é por esse motivo... Se o A for 0. Isso. Se o A... Beleza. Então, as formas incompletas agora, né? Formas incompletas. Bora lá. A primeira forma é quando o C é 0. Se o C é 0, como é uma soma, né? O C está somando, o C vai sumir. Então, vai ficar só ax ao quadrado mais bx. Tá bom? A segunda forma é quando B é 0. Então, o termo bx some, porque vai ficar 0 vezes x, que dá 0. Aí vai ficar 0 vezes isso. Então, o 0 some, né? Então, vai ficar só ax ao quadrado mais c. Tá bom? E por último, é quando B... Foi mal. Quando B e C forem 0. Se o B e C for 0, esse termo aqui, B vezes X e C, eles vão sumir. Tá bom? Porque 0 é o elemento neutro na soma. Aí eles somem. Aí vai sobrar só o ax ao quadrado. Então, o que eu estou dizendo com isso é que essas formas incompletas também são funções do segundo grau. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho o x ao quadrado. Se eu tiver o x ao quadrado aqui, vai ser função do segundo grau. Tá bom? Então, todas isso são formas diferentes de função do segundo grau. Tá bom? Então, primeiro... Oi, Ramon, pode falar. São polinomiais. São polinomiais. Beleza? No caso dessa última aqui, ela vai ser um monômio. Que é tipo... É um polinômio com um termo só. Então, se só tem um termo, é um monômio, né? Beleza? Beleza? Oi. A gente vai ver isso agora. Tá bom? Oi, pode falar. É o A, exato. Pode ser qualquer valor que existe. Qualquer número real que existe, menos zero. Tá bom? Aí pronto. Aí o primeiro conceito importante, né? Raízes ou zero da função. O que é isso? São os valores de x
eu coloquei valor, né? Mas são valores, na verdade. Valores de x, que zero é a minha função. Que eu vou substituir lá no lugar do x, e a minha função vai ser zero. Vai dar igual a zero. Depois que eu fazer minhas continhas lá, o resultado será zero. Então, é daí que vem Bhaskara. É daí que vem Bhaskara, né? Tá aqui, ó. Assim, outra coisa, sempre são dois valores, né? Na função do segundo grau. Raiz ou zero da função são sempre dois valores, tá bom? A gente vai comentar sobre eles já já. Então, a fórmula mais famosa, fórmula e forma, né? Mais famosa de achar esses valores de x é Bhaskara. Então, estou chamando aqui de x'1 e x'2 para diferenciar, né? Porque são dois valores. Então, x'1, essa expressão que vocês já conhecem. X'2, essa expressão que vocês também já conhecem. E só lembrar que delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu quero fazer um comentário muito importante. Bhaskara. Por que Bhaskara fica tanto nas cabeças das pessoas? Vê, Bhaskara, ele é o principal método para achar as raízes ou os zeros da função. Ele é o principal método. O principal método em que sentido? Não importa o contexto, não importa. Se você usar Bhaskara, você vai conseguir achar, tá bom? O que acontece é que em algumas situações vale mais a pena usar alguns outros métodos. Então, para algumas situações específicas, eu posso usar um certo método que vai facilitar a minha vida, que eu vou ser mais rápido. Então, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né, que a gente vai comentar aqui já já, o método da soma e produto. Então, muitas vezes a gente pode usar esse método. Ou quando a função é incompleta, para tipos diferentes de função incompleta, vai ter métodos que facilitam a nossa vida na hora de calcular a raiz. Que é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Então, Bhaskara, a gente sempre vai poder usar, tá bom? Sempre, em qualquer contexto. Ache o zero da função ou a raiz da função. Se você quiser usar Bhaskara, vai dar certo, tá? Mas o que a gente vai ver agora são outros métodos para certas situações, para situações específicas, tá bom? Outros métodos para achar as raízes, né? Bora lá. Soma e produto das raízes, que também é conhecido como relação de Girard. Como é isso? Deixa eu passar aqui. Vê, presta atenção. Quem é x1 aqui e quem é x2? x1 é uma raiz e x2 é minha outra raiz, tá bom? Porque não são dois valores toda vez? Beleza. O que está acontecendo aqui? A soma das raízes sempre vai dar menos b sobre a. B é exatamente o coeficiente. O coeficiente b e esse a é o coeficiente a também. E o produto entre elas, tá? x1 vezes x2, vai ser sempre c sobre a. Para qualquer função que existe, essa relação é verdade, tá? Então, muitas vezes a gente pode usar essa relação em vez de Bhaskara para achar a raiz. Não é verdade? Então, vamos ver um exemplo aqui. Exemplo. Vamos pegar essa função. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. V. Eu não sei se a Aline está aí ainda, porque às vezes eu vi aqui que ela saiu, não sei se ela voltou. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma função do segundo grau igualada a zero. Se ela está igualada a zero, aí sim eu tenho uma equação. Aí sim eu tenho que usar Bhaskara ou usar algum outro método, que no caso a gente vai usar soma e produto. Tá bom? Eu podia ter colocado aqui, ache as raízes dessa função. Eu podia ter falado isso. Mas em vez de falar isso, eu coloquei já a equação direto. Igualei ela a zero. Se eu estou igualando ela a zero, é porque eu quero achar as raízes. Tá bom? Beleza? Então vamos ver na prática como é que funciona. Passar. A gente sabe que menos b sobre a é a soma das raízes. Então vamos calcular aqui quem é menos b sobre a nesse caso. Quem é b? B é menos 5. Tá bom? Quem é a? A é 1. Então é o que vai nos ajudar, né? Porque aqui vai ficar menos b sobre a é 1. Então, como a está sendo 1 embaixo, então ele nem vai interferir. Então, por isso que eu coloquei igual a menos. Esse menos que está do lado de fora é o menos da fórmula. E o menos que está do lado de dentro é o menos do b. Então, menos com menos vai dar 5. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que a soma das raízes dá 5.
Beleza, vamos ver o produto. Quanto é que vai dar? Quem é o produto? É C sobre A. Vamos calcular? Quem é C sobre A aí? É fácil, é 6, né? Porque meu coeficiente C é 6, o A é 1, 6 dividido por 1 dá... 6 dividido por 1 dá 6. Então, o que é que a gente tem que ter em mente aí agora? A gente calculou que o produto das raízes é 6. A soma delas é 5. Então, na prática, a gente tem que pensar em números inteiros. Pense em dois números inteiros que multiplicado dão 6. Alguém se arrisca a dizer? Dois números inteiros que multiplicado dá 6? 3 e 2, 2 e 3, tanto faz, não é? Beleza. 2 e 3. Beleza. Achamos um par de números que multiplicado dão 6. A soma deles dá 5 ou não? Pronto, achamos as raízes. Logo, x'1 igual a 2, x' 2 linhas é 3. Simplesmente isso, tá bom? Então, na prática, em geral... Não, não, essa aqui no começo ela é meio chata, mas se você pegar o jeito nela, vai lhe ajudar muito. Mas em geral, quando é que a gente vai usar ela? A gente usa ela quando o nosso coeficiente A vale 1. Porque quando o coeficiente A vale 1, ele está embaixo aqui na fração, né? Como 1 embaixo na fração ele é irrelevante, aí facilita a nossa vida. Não é? Em geral, é isso que acontece. Tá bom? Então, só para... Exatamente. Por isso que eu digo que facilita a nossa vida. Tá bom? Então, tipo, o que é que você tem que pensar? Primeiro, você tem que pensar no produto. Pensa no produto. Você calcula C sobre A. Então, aqui no caso, eu primeiro calculei menos B sobre A, né? Calculei a soma entre as raízes. Mas o ideal seria calcular primeiro o produto. Pensa no produto. O produto dá 6, não é? Aí depois calculou a soma, dá 5. Beleza. Então, toda vez você vai pensar dois números inteiros que multiplicado dá 6. Nesse caso foi bem fácil, né? 2 e 3. Vem de cabeça. Aí você vai... Será que eles... A soma vai dar o valor que eu achei 5? Deu. Se bateu, então acabou. As raízes vão ser esses dois números. Tá bom? Se você pensar em números inteiros e não vier nada fácil na cabeça, então vá para a Bhaskara. Então vá para a Bhaskara mesmo, não fique quebrando a cabeça não. Aqui vale a pena fazer se você conseguir raciocinar rápido. Se você for parar para pensar, aí perde o propósito, né? Porque o propósito disso aqui é para facilitar a nossa vida. Tá bom? Beleza? Alguém ficou com dúvida nessa parte de soma e produto das raízes? Beleza, show de bola. Então, esse é um método para achar a raiz, né? Além de Bhaskara. E tem os outros, né? Para quando a gente está vendo formas incompletas. Então, o primeiro tipo é quando eu tenho essa forma incompleta aqui, quando o meu coeficiente C é igual a zero, não é? Se ele não está aparecendo, o meu coeficiente C é zero. Não é verdade? Beleza. Então para esse caso, a gente vai poder usar uma forma específica. Que é o quê? Isso aí, ó. Quando isso acontece, uma das raízes, x' é igual a zero. Uma das raízes sempre vai ser zero. Quando eu estou falando da forma incompleta, no caso do coeficiente C igual a zero, uma das raízes sempre vai ser zero. E quem é a outra raiz? O x'2 vai ser o menos b sobre a. O coeficiente b dividido pelo coeficiente a, o menos, né? Tá bom? Próxima forma incompleta. Quando b é zero, não é? Quando b é zero, vai acontecer o seguinte. As raízes vão ser esses números aí. Uma raiz vai ser a raiz quadrada de menos c sobre a, e a outra raiz é o oposto. Percebe? Tem um sinal de negativo na frente. É o oposto, então. Tá bom? Menos raiz de menos c sobre a. Tá bom? Então, quando meu coeficiente b é zero, quero calcular a raiz, a gente pode usar essa forma aqui. Tá bom, gente? Então, vamos ver o exemplo com elas?
Vamos ver um exemplo com elas? Só rapidinho. Se o pessoal do YouTube... Só tem uma pessoa assistindo no YouTube, então acho que... Mas você está me escutando? Você que está no YouTube aí, você está me escutando? Só para eu confirmar aqui. Continuando. Praticando, né? Encontra as raízes das funções abaixo. Vamos pegar essa função aí. 2x ao quadrado menos 4. Isso é uma forma incompleta? É uma forma incompleta, né? E forma incompleta de que tipo? Do tipo que meu coeficiente b é zero. Porque eu não tenho um termo aqui, tipo bx, né? Então, meu coeficiente b é zero. Então, se meu coeficiente b é zero, qual é a forma que a gente pode aplicar? x'1, uma raiz vai ser o quê? Vai ser menos raiz quadrada de c, que é 4, dividido por 2, tá bom? E resolvendo isso aqui, a gente encontra a raiz de 2. E quem é a outra função? Quem é... Oi. O b seria zero. Na hora de tu usar o b lá na fórmula, tu colocava zero. Tá bom? Oi, diga. Não, não, pronto, exatamente aqui, ó, deixa eu voltar. Nessa forma aqui de cima, nessa forma incompleta, quando o meu coeficiente C é zero, o que acontece é isso que tu disse. Colocando o x em evidência, vai ficar x multiplicado por um termo. E esse termo é uma função de grau 1. Então, por isso que x vai ser zero, se x for zero, a função zera, e a outra raiz vai ser exatamente a raiz que a gente calcula para a função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau não é menos b sobre a? Então é por esse motivo. Eu só não mostrei aqui, tá bom? Mas é exatamente isso que tu disse, tá? Então, aqui nesse caso, né, a gente calculou, a primeira deu raiz de 2, e como eu disse, a outra a gente nem precisa calcular, porque a outra vai ser o oposto, vai ser o simétrico. Então a outra vai ser menos raiz de 2. Beleza? Ah, se eu tiver com medo, se eu não souber exatamente se é isso mesmo ou não, como é que eu tenho certeza? Substitui. Se tu substituir esses valores aqui na função, ela vai dar zero. Vamos pegar aqui esse raiz de 2, por exemplo, só na mente. Só falando mesmo. Se eu pegar aqui, vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Esse ao quadrado vai cortar com a raiz, não é? Aí vai sobrar só o 2. Tudo bem? Vai ficar o 2 multiplicado com esse 2 que está aqui na frente dá 4. E 4 menos 4 dá 0. Opa, é verdade. Se tu colocar o menos raiz de 2, vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Essa próxima é uma função incompleta com o meu coeficiente c sendo 0. Então, uma das raízes é 0, com certeza. Então, a gente não precisa fazer nenhum cálculo. x', 0. E a outra quem? Vai ser menos b sobre a. Então, fazendo a substituição, a gente chega aqui. A segunda raiz é igual a 3. Tá? E bora para cá, essa última. Isso aqui é muito interessante. Vamos enxergar primeiro. Não vamos calcular nada. Isso aqui é uma função incompleta do tipo b igual a 0, não é? Quando não tem um termo x, é porque o b é igual a 0. Beleza. Mas vamos olhar para cá. Olha para esse primeiro termo aqui. X ao quadrado dividido por 2. Esse aqui, x ao quadrado, para qualquer valor de x que eu substituo aqui, como ele vai ser elevado ao quadrado, ele vai dar positivo. Se eu colocar menos 2 ao quadrado, aí vai dar 4. Se eu colocar, sei lá, menos 10 ao quadrado, vai dar 100. Então aqui, esse termo x ao quadrado, ele é positivo para qualquer x que eu substitua. Quando eu dividir ele por 2, ele vai continuar sendo positivo. E depois eu vou somar ele com 5. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu vou ter sempre um número positivo somado com um número positivo. Então, como é que isso vai dar zero? Como é que eu vou calcular as raízes dessa função? A gente pode dizer que essa função não tem raiz? Será? É o que a gente vai ver agora.
Então, isso aqui não vai zerar nunca. Isso aqui nunca vai dar zero. Porque isso sempre vai ser positivo e 5 sempre é positivo. Mas bora ver o que vai acontecer quando a gente for tentar calcular as raízes? Então, vamos usar o mesmo método, né? Então, uma raiz vai ser menos o coeficiente C, que é 5. Coloquei aqui, né? O coeficiente C é 5. Coloquei. Dividido pelo coeficiente A. O coeficiente A é 1 meio. Todo mundo consegue identificar, gente, com que o coeficiente A é 1 meio, porque tá só aparecendo o 2 aqui embaixo, né? Porque se tem um 2 aqui embaixo, é porque, na verdade, esse x ao quadrado está sendo multiplicado por 1 meio. Beleza? Então, tá bom. Então, aqui, fazendo essa divisão de fração, eu vou chegar em raiz de menos 10. Ei! Raiz de menos 10 não existe não, né, professor? Cuidado. Raiz de menos 10 existe. Só não vai ser um número real. Então, em outras palavras, essa função ela vai ter raiz. Mas essa raiz não vai ser um número real. Explica melhor aí. Não é o foco aqui agora, tá? A outra, como eu disse, menos vai ser o oposto, né? Vai ser menos raiz de menos 10, que a mesma coisa, não é um número real. Então, elas pertencem ao conjunto dos números complexos. É um conjunto numérico que não cai no Enem. Mas não é por esse motivo que a gente vai estudar, não. Ele agora não, tá? Eu não vou ver sobre ele agora porque não é o foco da aula. Mas que tem que tomar cuidado só. Não, a gente não pode dizer que a raiz não existe. Ela existe, mas não é um número real. É um número complexo. Tá bom? Então, para finalizar, eu peguei, essa letra, essa segunda que a gente fez. Vamos fazer por soma e produto? Aqui eu usei esse método, tá? Eu usei esse método daqui, que eu já ensinei, mas fazendo agora por soma e produto vai ficar como? Mesma coisa, vamos calcular... Ah, sim, uma coisa importante, né? Essa aqui é uma forma completa com C igual a zero, né? Mas eu fiz questão de colocar ele aqui mais zero, só para deixar explícito. Porque a gente vai precisar usar o valor de C. Então vai ficar como? Quem vai ser a soma das raízes? É menos B sobre A. Tá bom? Agora eu já estou falando de soma e produto, tá? Vai ser menos B sobre A. Calculando, acho 3. Quem vai ser a multiplicação das raízes? Vai ser C sobre A, sendo que C é zero. Aí vai ficar 0 dividido por 1, que dá 0. Então, o que foi que eu disse antes? A gente primeiro pensa em dois números inteiros em que vai dar a multiplicação, né, das raízes. Vamos pensar em dois números que multiplicados dá 0. Alguém tem dois candidatos aí? Alguém pode me falar dois números que multiplicado dá 0? Isso, Ramon. 0 vezes qualquer número. Mas como a gente sabe que a soma dá 3, então, a gente pode escolher esse qualquer número como 3, não é? Então, beleza. 0 vezes 3 dá 0. 0 mais 3 dá 3? Dá 3. Então, ponto. Achamos esses dois números. É 0 e 3. Se eu multiplicar 0 com 3, vai dar 0. A multiplicação entre as raízes dá 0. E a soma dá 3. Então, achamos que a raiz é 0 e 3. Assim como a gente já tinha achado antes. Tá bom? Assim como a gente já tinha achado antes. Toma cuidado, tá? Então aqui deu 3, aqui deu 0, então foi coincidência. Foi coincidência. Aqui deu 3, 0 e as raízes é 0 e 3 também. Foi uma simples coincidência apenas. Tá bom? Próximo. Sim. Não. Cuidado. Esquece essa parte que está aqui em cima. Esquece. Aqui a gente está usando outro método já. Então, por que deu 0? A gente calculou C sobre A. Quem é C sobre A? C sobre A é o produto entre as raízes. Tudo bem, Karina? Então, beleza. Vamos calcular quanto é que vai ser o produto entre as raízes. Quem é o coeficiente C? É 0. Qual é o coeficiente A? É 1. 0 dividido por 1 deu 0. Esse 0 é por esse motivo aqui que eu acabei de te falar.
Tá bom? Então, quando a gente... Beleza. Quando a gente analisou, chegamos na conclusão que x' igual a zero e x2' igual a zero. Por que eu estou falando isso? Para dizer para vocês que não importa o método que você use, você sempre vai chegar nos mesmos valores. Se você quisesse usar Bhaskara aqui, em todos esses casos, você poderia. Mas por que eu não estou usando Bhaskara? Explicitamente, Bhaskara seria mais trabalhoso, né? Não é verdade? Então, por esse motivo que é interessante saber esses outros métodos. Tá bom? Mas, só para lembrar, Bhaskara vai sempre lhe salvar. Se você der o branco, não lembra de nenhum método, só lembra de Bhaskara, pode usar Bhaskara sem problema. Tá bom? Então, agilizando aqui mais um pouquinho, o gráfico da função quadrática, né, que vocês já estão careca de saber, que é uma parábola, tá bom? E eu tenho algumas observações para fazer sobre ela. Parábola, né? Parábola. Eu vejo muita gente, às vezes, tipo, pegar um gráfico de uma função qualquer que tem curvas, um monte de curvas. Aí eu já vi gente falando, tem um monte de parábolas, ó. É um monte de parábola. Cuidado. Por que cuidado? Parábola, ela não é uma curva qualquer. Não é só eu fazer um gráfico que tem uma curva e isso é uma parábola. Não. Parábola é uma curva que respeita certas propriedades, respeita certos critérios para ser construída, né, para ser formada. Que a gente vai estudar isso esse ano no portal, tá bom? Vai ser, se eu não me engano, no segundo semestre ou agora no finalzinho do primeiro. Que era um estudo das cônicas, a aula, o nome da aula, tá bom? Vai ver parábola, hipérbole e elipse. Beleza? Então, isso. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é que parábola não é uma curva qualquer, tá? Sim, outra coisa importante, né? O gráfico de uma função é a união de todos os pontos. Aí eu coloquei, né, aí em parênteses, pares de coordenadas x, y, que satisfazem a sua lei de formação. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos pegar aqui. Olhando para essa parábola que eu coloquei. Ela é a parábola dessa função aqui, tá? Y igual a x ao quadrado. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no eixo x, aqui x igual a 1, fazer um tracejado aqui, vou chegar nesse ponto aqui do meu gráfico. E esse ponto no meu gráfico, no eixo y, corresponde a 1. Então, o que é que isso significa dizer? Esse ponto aqui é o ponto de coordenada 1, 1. Quando a gente está representando uma coordenada, o primeiro número aqui nessa primeira casinha é a coordenada no eixo x, que nem eu coloquei aqui, e a segunda casinha é a coordenada no eixo y. Então, o que é que isso significa dizer? Lá na minha função não é x ao quadrado, vou escrever aqui, x ao quadrado. Se no lugar do x eu colocar um 1, o resultado que eu vou obter é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Então, por isso que esse par ordenado existe. Porque se na minha função eu colocar 1, eu vou obter 1. Outro exemplo, eu não vou escrever aqui, senão vai ficar muito feioso aqui no gráfico. Mas, por exemplo, se eu colocar no lugar do x o 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá igual a 4. Então, o par ordenado 2, 4 pertence à minha parábola. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o gráfico da função é a união de todos os pares possíveis. Todos os pares possíveis que eu posso formar, vai formar o meu, que eu posso ter, vai formar o meu gráfico, tá bom? O gráfico é formado assim, dessa maneira, tá bom? Assim, a grosso modo, né? Você pensa... Oi? Tem, tem. A gente vai comentar sobre isso. Tá bom? Então, retomando.
Sim, alguma dúvida sobre essa parte da parábola? Não, né? Beleza. Elementos do gráfico. Agora prestem muita atenção nisso aqui, tá bom? A partir de agora, prestem muita atenção. Bora lá. Coloquei uma função. Que função é essa? É uma função qualquer. Mas que nesse caso é a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá bom? Eu escolhi aleatoriamente uma função. Bora lá. Ela é côncava para cima. Esse lance da parábola, ser côncava para cima ou côncava para baixo, você tem que olhar o seguinte. A abertura da parábola está para onde? Nesse caso, ela não está para cima? Você pode pensar, isso é um balde. É um balde normal. Você pode pensar que isso é um vaso, pronto. Isso aqui é um vaso virado normal, no chão. Então ela é côncava para cima. A parte aberta dela está para cima. Essa parte aberta é o que chama de concavidade, né? Então, nesse caso aí, a função é côncava para cima. Beleza. A interseção com o eixo y, que vai ser sempre o coeficiente c. Aqui, ó. Ela toca no eixo y, ela tocou aqui em 6. Talvez esteja um pouco ruim de enxergar, mas aqui é o 6, tá bom? E essa interseção com o eixo y, né? A interseção, ou seja, ela vai tocar no eixo y toda vez no 6. Percebe? Toda vez no 6 não, desculpa. Toda vez no coeficiente c. Então, no caso dessa função aqui, que é o gráfico dela, quem é o coeficiente c? É 6. Então, por esse motivo que o gráfico aqui no eixo y tocou no 6. Tá bom? Então, se aqui fosse 10, no gráfico, a minha função tocaria no 10. Tá bom? Lá no eixo y, tá bom? Vértice da parábola, que nesse caso vai ser o menor ponto. O que é o vértice da parábola? É a ponta dela. Então, você chega aqui, vai até o menor valor dela, você pode imaginar que é a ponta, é o que a gente vai chamar de vértice da parábola, tá bom? Nesse caso, ó, vê, eu coloquei aqui, né, menor ponto nesse caso. Por que eu coloquei isso? Porque, como a concavidade é para cima, ela vai descer, 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 descer. Como ela chega num valor aqui, começa a subir, pô, isso é um ponto mínimo. Ele chegou a um ponto muito baixo, depois subiu. Então, esse ponto aqui, ele é menor do que qualquer outro ponto da parábola. Por isso que eu chamo ele de menor ponto. Tudo bem? E por último, tem as raízes da função. Em outra palavra, é a intersecção com o eixo x, que nesse caso aqui é o 3. Tá um pouco ruim de enxergar, não estou ligado, mas aqui é o 3 e o 2. Então, são essas duas raízes aqui, tá bom? As raízes é o ponto de interseção com o eixo x, tá bom? Então, esses são os elementos do gráfico. Então, aqui eu estou colocando um exemplo para falar desses elementos. Mas, para qualquer função, isso vai acontecer, tá bom? Então, eu coloquei mais um exemplo aqui com a concavidade para baixo. Coloquei quase a mesma função, eu só mudei o valor do A. Se o valor do A coloquei negativo, a concavidade está para baixo agora. A gente vai ver isso. Então, bora lá, vamos estudar de novo os elementos. Exato, exato. Exato, a gente vai ver isso mais formalmente. Então, bora lá. Pronto, exatamente isso. Exatamente isso. A gente pode enxergar assim também. Então, a concavidade dela agora vai ser o quê? Vai ser para baixo. Porque a abertura dela está para baixo. Não é? Tem a interseção com o eixo y. Sempre será o coeficiente c. Nesse caso aqui, a função, de novo, o coeficiente c é 6. Então, por esse motivo que ela tocou no eixo y em 6 de novo. O vértice da parábola. E nesse caso, percebe, agora vai ser o maior ponto. Por que é o maior ponto? Porque agora é ao contrário, né? A concavidade está para baixo. Então, como a concavidade está para baixo, então a função sobe, 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 chega no topo da montanha e desce. Então, esse topo da montanha aqui, que é o vértice da parábola, está bem explícito, né? Ele é o maior ponto do gráfico. Como ele é o maior ponto, a gente diz que ele é o maior ponto. Tá bom? Por isso que eu estou chamando ele de maior ponto. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é
o máximo da função, né? Ele é o máximo da função. E aqui, no caso do menor ponto, ele é o mínimo da função. Tá bom? E por último, as raízes, né? A raiz, nesse caso, interseção com o eixo x, aqui, 6 e 2. Tranquilo? Show de bola? Alguma dúvida sobre os elementos do gráfico? Não, né? Tranquilo. Então, um elemento importante, né, além das raízes, que a gente já comentou como calcular as raízes já nos slides anteriores, é o vértice da parábola. Esse vértice aí é importante no Enem. Como é que vai funcionar? Ah, não é agora que eu vou falar sobre ele, não. Eu vou falar mais algumas coisas sobre o gráfico primeiro. Não tem delta lá de baixo, cara? Delta, ele vai dar informação para a gente sobre a função e sobre o gráfico. Porque se delta ele for maior que zero, esse delta que eu estou falando aqui é o delta lá de baixo, cara, tá? Se for maior que zero, a função terá duas raízes reais e distintas. Se delta for igual a zero, a função terá duas raízes iguais. Agora, guarda esse termo na cabeça de vocês. Quando isso acontece, a gente pode falar também que essa raiz é raiz dupla ou raiz de multiplicidade 2. Porque ela está se repetindo duas vezes, né? Por isso que a gente chama ela de raiz dupla ou raiz de multiplicidade 2. Tá bom? Ah, se fosse uma raiz se repetindo 3 vezes, se fosse três raízes iguais, que nesse caso da função quadrática nunca vai acontecer, né? Mas supondo que pudesse. A gente podia chamar ela de raiz tripla, poderia. Ou de raiz de multiplicidade 3. Se fosse 4, chamava de raiz quádrupla, sim. Ou raiz de multiplicidade 4. Tá bom? E por último, quando o meu delta é negativo, a função terá duas raízes distintas e complexas, que foi o que aconteceu naquele caso. Complexo que eu digo aqui não vai ser um número real, não é? As raízes vão existir, mas não vão ser números reais, tá bom? Naquele caso lá, que aquilo aconteceu, né, que a gente estava calculando exemplos, se a gente calculasse o delta, ele daria negativo, tá bom? Então, uma tabelinha muito importante é essa aqui, ó. Vamos olhar a tabela aqui, delta. Se delta é maior que zero, voltei. Se delta é maior que zero, não, isso aqui eu já falei, né? Como a Karina disse antes, né? Agora a gente vai formalizar mais. Olha para cá onde está a seta. Se A for maior que zero, a concavidade da minha função, da minha parábola, vai ser para cima. Se A for menor que zero, ela é para baixo. Então, essas são todas as 6 configurações possíveis. Esses gráficos aqui são todas as 6 configurações possíveis que pode acontecer, levando em consideração se o delta é maior que zero, menor ou igual, ou se A é negativo ou não. Então, para essa primeira linha aqui, aqui eu tenho delta maior que zero, né? Se delta é maior que zero, ela terá duas raízes reais e distintas. Geometricamente falando, corto o eixo x em 2 pontos. Aí, isso pode acontecer de duas maneiras. Quando minha concavidade é para cima ou quando minha concavidade é para baixo. Nesses dois casos, está tocando no eixo x de 2 pontos. No caso que delta é igual a zero, que ela vai ter duas raízes iguais. É como duas raízes iguais, né? Então, no eixo x só vai tocar em um número, já que esse número está representando a raiz. Então, aqui, ó. No caso de A igual a zero, no caso de B igual a zero. E quando delta é menor que zero, eu já disse, né? Não vai ter raízes reais. Em outras palavras, não vai cruzar o eixo x. Então, aqui, ó, nesses dois casos, côncava para baixo, côncava para cima e côncava para baixo. Não está cruzando o eixo x. Tá bom? Guardem isso. Isso é muito importante saber. Tá bom? Então, agora sim, vou falar sobre o máximo ou mínimo de uma função, que é o vértice. Gente, eu vou dar uma acelerada, tá bom? São 9:03. Eu preciso falar sobre as outras coisas também, então vou dar uma aceleradazinha. Máximo ou mínimo, bora lá.
O que é um vértice de uma função? Nesse caso aqui, eu coloquei uma função côncava para cima, não é? Então, o vértice, que eu estou chamando aqui de V, esse ponto mais baixo, ele vai ter uma coordenada, assim como qualquer outro ponto, tá bom? A coordenada dele, do X, ó, sobe, 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 tocou no eixo X, essa é a coordenada. Eu vou chamar de X do vértice. E do eixo Y, eu vou chamar de Y do vértice, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Vértice, com côncava para cima e côncava para baixo. E como vocês estão vendo, essas coordenadas, existem fórmulas para elas, que são essas daqui. Então, x do vértice igual a menos b sobre a, e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. O que significa isso? X do vértice é porque dentro de um contexto fica mais interessante de vocês entenderem, que é o que a gente vai ver. Mas imagina aí, tipo, eu tenho uma empresa e eu tenho uma expressão que representa o lucro da minha empresa. Tá bom? Essa expressão é uma função de segundo grau. Beleza. Aí, tem como eu saber, e eu vendo produto, sei lá, eu vendo bonés. Eu vendo bonés. Tá bom? Então, essa expressão, essa função do segundo grau que representa o lucro da minha empresa, está em função do meu produto que eu vendo. Beleza. Então, tem como eu descobrir qual é a quantidade de bonés que eu vou vender, que eu vou ter o maior lucro? Tem. Basta eu calcular o X do vértice. O X do vértice vem para esses contextos. Tá bom? Então, X do vértice seria a quantidade de bonés que eu teria que vender para obter o maior lucro, e Y do vértice, nesse contexto, seria o valor desse lucro. Seria o lucro máximo. Se eu quisesse calcular qual é o meu lucro máximo em si, aí eu calcularia o Y do vértice. Tá? Mas a gente vai ver uma questão disso. Nos vestibulares, sempre que numa função quadrática a pergunta do enunciado utilizar termos do tipo máximo ou máxima, maximizar, maior, mínimo, menor, teremos que calcular o x do vértice. Quer dizer, o x do vértice ou o y do vértice. Tá bom? Porque isso está se referindo ao maior ponto ou ao menor ponto de uma função. E não é exatamente o vértice. Então, na hora de calcular, a gente vai ter que calcular uma dessas coordenadas. Às vezes, até as duas. Tá? Então, vamos ver na prática o que vai acontecer? Bora lá. Deixa eu só fechar aqui para eu conseguir escrever. Bora lá. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Essa questão está falando de função do segundo grau? Está falando. Tem um termo máximo, mínimo, aqueles termos que eu falei, tem termo máxima. Então a gente vai ter que calcular o y do vértice ou o x do vértice. A gente tem que identificar agora o que a gente vai calcular. Então, bora olhar, voltar para a questão de novo, voltar para o enunciado. Em uma apresentação de acrobacias, um avião já descreve um arco no formato de uma parábola. Então, ele está dizendo que a trajetória desse avião é uma parábola. É exatamente igual ao gráfico dessa função. Tá bom? Então, vamos olhar para essa função. Essa função, a parábola, a concavidade é para baixo ou para cima? Alguém sabe me dizer? A concavidade da parábola aqui vai ser para baixo ou para cima? Para baixo. Por quê? O x... Isso, o A está negativo. Esse é menos 1, né? Muito bem, exato. Então, a concavidade dessa função é para baixo. Então, ela vai fazer algo desse tipo aqui, assim, ó. A parábola vai ser algo desse tipo. E o vértice
é exatamente esse ponto que eu vou colocar de vermelho. De vermelho. De vermelho aqui. Esse aqui é o vértice. Então, essa foi a trajetória que o avião fez. Então, qual é a pergunta mesmo? A pergunta é: qual é? Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, quem vai ser a altura máxima do avião? Vai ser exatamente quando ele estiver nesse ponto vermelho, né? Concorda comigo? Beleza. Beleza. Mas vai ser o x do vértice ou o y do vértice que eu vou precisar calcular? Vamos ler de novo? Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função: y igual a x ao quadrado mais 60x. A altura dele... A altura dele... Cuidado, cuidado. A altura dele vai ser, na verdade, o x do vértice. Por quê? Vamos imaginar aqui agora. Aqui vão ser as... Vai ficar muito feio, tá? Mas eu vou colocar. Aqui é o eixo y. Isso aqui é o eixo x, que está na horizontal. Nem ficou tão feio assim. Bora lá. Então, a trajetória que ele fez não foi exatamente isso que está de preto. Então, a altura máxima é exatamente esse segmento de reta aqui, ó. Que eu vou colocar de verde. Esse segmento de reta aqui, ó. Concorda que esse segmento de reta ele representa a altura máxima, porque eu parto da minha origem, até o ponto que ele chegou de máximo. Vocês concordam comigo? E esse segmento de reta, ele representa exatamente o x do vértice. Ai, x do vértice. E aqui seria exatamente o y do vértice. Não, eu que confundi. É isso mesmo, Karina, é o y do vértice. Desculpa, mas deixa eu explicar para vocês melhor. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, não. Porque, vê, y do vértice não está aqui. Essa altura, eu vou colocar aqui agora, no eixo y. É exatamente esse valor aqui, ó, que eu estou colocando de verde no eixo y. Essa altura. E essa distância é exatamente parte da origem do plano cartesiano até o y do vértice. Então, por esse motivo, que a gente vai precisar calcular o y do vértice. Ui. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Esse segmento de reta verde inicial que eu coloquei aqui, ele representa essa altura. A gente olhando para o eixo y, é porque, tipo, pronto. Essa altura não está na vertical, esse segmento. Então, quem é o eixo que está na vertical? Não é o eixo y? Então, é por isso que a gente vai precisar usar o y do vértice. Beleza? Para calcular. Tá bom? Oi? Não, desculpa, porque teu áudio tá um pouco ruim. Tu falou que nada? Não, aqui não vai ter mínima. Impossível ter mínima. Porque aqui esse gráfico só vai ter uma máxima. Porque a concavidade é para baixo. Oi. A gente vai ver agora no próximo exemplo. Tá bom? Vai ver no próximo exemplo. Então aqui realmente vai ser o y no vértice. Quem é o y no vértice? Quem lembra? Se não lembra, vamos olhar para cá, ó. Menos delta sobre 4a. Então vamos lá. Menos. Aí abro parênteses. Quem é delta? Delta é b ao quadrado. Então, quem é b aqui? O coeficiente de b? É 60, né? Então, 60 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Tudo isso dividido por quanto? Por 4 vezes a. Então, tudo isso vai ser dividido por menos 1 vezes 4, né? Que vai dar menos 4. Tá bom?
Isso aqui é igual a quanto? Aqui nessa parte vai ficar, como tem zero, tudo aqui vai zerar, né? Zero vezes menos um dá zero, e vezes 4 vai dar zero. Então aqui só vai sobrar, assim, outra coisa, eu já vou anular o x aqui, tá? O x não, o menos. Esse sinal de menos, como tem um menos aqui e um menos aqui, então esse sinal de menos se anulam. Então aqui vai ficar positivo agora, né? Se o sinal de menos vão se anular, aqui vai ficar 60 ao quadrado dividido por 4. Tá bom? Então isso é igual a 3.600 dividido por 4. 3.600 dividido por 2 vai dar mil. Isso, exatamente. Exatamente. É porque dividir por 4 é a mesma coisa que reduzir a metade duas vezes, né? Era o que eu estava fazendo. 3.600 dividido por 2 dá 1.800, que dividido por 2 dá 900. Achamos. Achamos nossa resposta. A resposta será 900. A altura máxima que ele vai atingir é 900. Como ele não deu a unidade de medida aqui, a gente não precisa usar, né? Que é metros, quilômetros. É 900, simplesmente. Tudo bem, gente? Sim, exatamente. É uma constante. Eles são pontos na coordenada. E é exatamente o que a gente acha. Tá bom? Próximo exemplo. Eita. Bora lá. Vamos ler primeiro aqui a parte final, né? Com base nas informações acima, a quantidade N de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo corresponde a um número do intervalo, então, máximo, né? Então, a gente vai ter que usar y do vértice ou x do vértice. Para lá. O lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde L é o lucro, C o custo da produção e R é a receita do produto. Beleza. Uma fábrica de tratores produziu N unidades, e verificou que o custo de produção era dada pela função, essa função aqui, e a receita é representada por essa função aqui. Beleza, ele deu a função que representa a receita e o custo da empresa. Agora repara que a pergunta final é sobre o lucro. Ele quer saber o lucro para que a função tenha o lucro máximo, né? Ele quer saber exatamente o lucro máximo. Mas aqui ele deu a receita e o custo. Mas lá em cima ele disse quem é lucro, né? Quem é lucro? Lucro é receita menos o custo. Então vamos achar a função que representa o lucro dessa empresa, porque a pergunta final é em cima do lucro, tá bom? Então, lucro é igual a receita menos o custo. Quem é a receita? Receita, ele disse que é 500, 5 mil, né? 5.000 N menos 2N ao quadrado, menos, aí tem que tomar cuidado, tem que abrir um parênteses agora. N ao quadrado, menos 1.000N. Desenvolvendo isso aqui, vai ficar como? Esse 5.000N, eu repito, menos 2N ao quadrado, eu repito. Agora, esse sinal de menos que está do lado de fora vai fazer com que todo mundo aqui dentro do parêntese mude de sinal. Então, aqui vai ficar menos N ao quadrado. E aqui estava menos 1.000N, vai ficar mais. Mais 1.000N. Tá bom? Então, somando 5.000N com 1.000N, vai dar 6.000N. E menos 2N ao quadrado
Menos n ao quadrado vai dar menos 3n ao quadrado. Então, isso vai ficar como? Menos 3n ao quadrado mais 6.000n. Então, achamos a função que representa o lucro. É essa daqui. Beleza. Então, a gente vai ter que usar o y do vértice ou o x do vértice. Vamos voltar para a pergunta. Com base nas informações acima, a quantidade n de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo é. A pergunta dele é em cima dessa quantidade n. Essa quantidade aqui, n, qual é a quantidade que ela tem que ser produzida para que o lucro seja máximo? Esse n aqui, ele está fazendo o papel da minha variável x, não é? Normalmente minha variável eu chamo de x, mas aqui eu estou chamando de n. Então é por esse motivo que a gente vai calcular o x do vértice. Então, Ramon, dentro de um contexto desse tipo, a gente vai calcular o x do vértice, a gente quer saber qual é a quantidade máxima da variável que a gente está estudando. No caso aqui, essa é a variável n que ele está perguntando. Se ele perguntasse qual é o lucro máximo, se ele perguntasse qual é o lucro máximo em reais, qual é? Aí seria y do vértice, porque seria em cima do lucro a pergunta. O lucro estaria fazendo o papel do y, né? Esse L aqui está fazendo o papel de y. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Naquele slide não tem mais espaço, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Tem como? Menos 3n ao quadrado. Mais 6.000n. Então, quem é x do vértice? É menos b sobre 2a. Quem é b nesse caso? É menos... É 6.000, né? Então, coloquei menos 6.000. Quem é a? A é menos 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 3. Menos 6.000 dividido por menos 6. E isso vai dar 1.000. Achamos a resposta. Então tem que... É o que? Produzir? Tem que produzir 1.000 unidades. Então a resposta aqui seria a letra C, não é? Letra C. N está entre 980 e 1.300. Não é? É isso mesmo. Oi. O x do vértice? Posso. O que acontece é o seguinte. A gente tem que olhar para a pergunta final. Para a gente conseguir identificar, a gente tem que analisar a pergunta. A gente esquece o enunciado agora e vamos olhar para a pergunta. Como eu coloquei aqui com essa cor meio rosa aqui, né? A pergunta é: a quantidade N de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo corresponde ao número do intervalo tananã. Ele quer saber essa quantidade N. Quando eu montei minha função lucro aqui, que eu fiz o quê? A questão disse que lucro é igual a receita menos o custo. Beleza. Daí o lucro ficou igual sendo o quê? Quem é a receita? Receita é 5.000n menos 2n ao quadrado. A questão deu. Só fiz copiar aqui. Aí coloquei, né? Menos. Esse menos aqui é o menos da fórmula, que ele disse aqui na questão.
lá em cima, R menos C. Aí agora coloquei em parênteses o custo, que é quem? N ao quadrado menos N, menos 1000N. Beleza. Fazendo a continha. Todo mundo que está dentro do parênteses vai mudar de sinal por causa desse menos que está do lado de fora. Aí depois só é fazer as operações possíveis. 5.000N somado por 1000N vai dar 6.000N. E menos 2N ao quadrado menos N ao quadrado, pô, eu tenho N ao quadrado aqui e N ao quadrado aqui. São mesmos termos, né? Eu tenho menos 2N, aqui é o menos 2, e aqui eu tenho um menos só. Sendo que esse menos é tipo como se fosse um menos 1. Então, por isso que aqui vai ficar menos 3. Menos 2 vezes menos menos 1. Não. Menos 2 menos 1. Não dá menos 3? Então, foi por esse motivo. Tá bom? Então, essa variável aqui, que a gente achou no lucro, é N. Esse N, ele está fazendo um papel de X, não é verdade? A gente não está acostumado a ver uma função quadrática como, sei lá, 2x ao quadrado mais 10, não é não? Sendo que no lugar do x, a questão chamou de n. Simplesmente isso. Então, como esse n está fazendo um papel de x aqui, ele está sendo a minha variável. Pronto, a gente pode enxergar dessa maneira. Ele está sendo minha variável independente. A variável dependente é o lucro, né? O lucro depende dessa quantidade para ter um valor. Já essa quantidade ela não depende de nada. Por isso que é uma variável independente. Então, se a gente quer descobrir qual é o valor máximo da minha variável independente, então é x do vértice. Se a gente quer saber qual é o valor máximo da minha variável dependente, que no caso aqui seria o lucro, aí seria y do vértice. Tudo bem, Ramon? Ficou mais claro para tu? Agora sim, né? Tudo certo, né? Bom, beleza. Show de bola.